Vai-se embora, tristeza! Vai-se embora, tristeza! Vai-se embora, tristeza, que não é o teu lugar. Onde tem Jesus Cristo, pra tristeza não tem lugar. Onde tem Jesus Cristo, pra tristeza não tem lugar. Imagine só uma pessoa, quando criança, ainda aprendendo a fazer as suas coisas, a viver propriamente dito, morar sozinho no meio do mato, cerca de 3 anos, dormindo em árvores, e relata ainda que via animais passar embaixo, via barulhos, mas mesmo assim conseguiu passar por este período. Fugiu de casa, fugiu da mãe adotiva e em busca do seu povo. Índio Pan é este personagem. Ele é naturalista há mais de 40 anos, combina ervas e faz remédio para curar as pessoas. Ele traz relatos impressionantes. Vai ser na Reserva Indígena de Mangueirinha, o cenário principal da história de hoje do quadro Na Sua Casa. É mais uma história que você começa a acompanhar a partir de agora com a equipe do Repórter Cidadão e o quadro Na Sua Casa, que conta esta magnífica história. Você vai se impressionar o número de cenários em que este personagem vai trazer para a gente agora aqui no Repórter Cidadão. Com imagens de Marcos Souza, a gente começa mais um quadro Na Sua Casa. Índio Pan. É, Índio Pan. Mas o nome é José... José Missioneiro. Missioneiro. Mas de documento vai missioneiro? Documento. No documento vai missioneiro. José Missioneiro. Inclusive, eu queria mudar. Porque, então a história, aquela mulher lá, aquela mulher desse é a minha mãe verdadeira. Essa de baixo ali é a mãe que criou eu. Então quando, naquele tempo, os índios não se separavam, não se apartavam. Isso há 70, 80 anos atrás. Mas meu pai se apartou da minha mãe. Aí, e eu era nenezinho. E o pai era meio bravo, sabe? Usava 2 facãozão, um do lado do outro, qualquer coisa. Cortar, não lembro, ninguém me contou que ele cortou alguém, mas para puxar os facão era tininho no lombo dos cocos, sabe? Era bravo. Era bravo. Aí ele se apartou da minha mãe, não sei porque nessa história eu não lembro, não me contaram. E depois levou o nenezinho. E daí foi-se embora. Daí lá num certo lugar, lá em Cândido de Abreu, posto indígena faxinal, que o tempo chamava-se Campina. Aqui chama todos os postos. Era tordo ainda, não era posto indígena, era tordo, chamado tordo. Em qual estado? Aqui no Paraná mesmo. Aqui. Perto de Vaiporã, Pitanque lá. Aí foi lá e encontrou com um casal de indígena lá. Mas ele, muito caborteiro, desconfiou que os policiais estavam atrás dele, polícia indígena, para prender, né? Ele desconfiou e falou, não, vou fugir. Mas para fugir por meio de um matão lá, fechado, que as coisas eram assim, para levar a criança era mais difícil. Pegou e deixou o casal lá e vazou fora. Passou 1 mês, 2 meses e não apareceu o pai. Eles pegaram uma criança muito doente, pegaram e deram para uma mulher. A mulher é uma branca, então eles falam branca aqui não índia. E assim foi o índio dado, depois deram, ela não quis, deu para outro, que não estava bom para ela, deu para outro, até que eu fui na mão dessa tarde do Nestina. Aí a história eu conto na música, né? Eu me emociono contar essa história. E daí eu fui criado, e daí com 11 anos eu descobri que eu não era índio. Descobri, o filho dela, o rapaz era do tamanho dele, assim, sabe, um filho dela, estava uns 18, 19, 20 anos por aí. Me deu uns tapas debaixo do pé de Guavira Verde, lá, assim, e eu rolei na poeira, assim, falei, vou contar pra mãe que você me bateu. Ele falou, pode contar, ela não é tua mãe. Você é preto, nós somos brancos, você é índio.
E você não sabia Eu que não era? sabia que era minha mãe. E daí passou mais uns dias ali, eu era muito arteiro, aquele magrinho, pequenininho, mais disposto, marvado, já dá pra eu estar assim, em cabrito, pastando na grama para ver pular, para cima da umberto, patinada no poço, dava com gabiroca, foi coisa de laranja, né, que é mais para não machucar muito, puxei pular, mergulhava só para ver nadar. Daí, bem-vindo à madrugada, como é triste. Lá vou eu perambulando sobre as ruas. Aí então, ela gritou, Juquinha! Eu falei, ih, a mãe tá me chamando. A minha mãe, ela não conhecia a outra. E eu falei, vou lá, senão a mãe me surrava com tento seco de cor de boi. Sacada assim, chegava a criar calomba, inchava assim, tinha que passar até sarmoura. Ela era braba, mas me criou. E assim então eu falei, eu vou lá porque a mãe tá me chamando. Choveu aquela tarde toda e ele voltou para trás para cruzar um rio, mais ou menos, distância mais longa do que ali do outro lado, lá era um poço muito largo, grande, né? Rio Marrequinha. E ele voltou para trás e fui para lá. Aí choveu a noite inteira, aquela tarde todo o dia inteiro, no outro dia, outra noite inteira, outro dia inteiro, e aí eu sei que e daí não dava para ir, né, porque quando eu fui, afinou o tempo, parou um pouco de chover, não é parar de repente, ia parando aos poucos, eu saí de manhã assim, peguei, assim, deixei a porta encostada aí devagarzinho, fui lá para eu já sabia, eu conhecia tudo, porque para nadar, eu era que nem peixe, desde piazinho, aprendi a nadar com 5, 6 anos, 7 anos. Piazinho, aprendi a nadar nas costas dos outros, eu nas costas e eu me ensinava. E tinha aqueles, não existia bota, era canoa, feito de madeira, né, de cedro, de corticeira. Então, aí virava as canoas, caía Winchester, caía revólver, outras coisas, alguma coisa, perdiam lá. Daí eu mergulhava, andava na beira, no chão, lá procurando, que lá você não enxerga, no fundo da água não enxerga, é bem tudo amarelado assim. Mas ia com as mãos eu achava. E daí então eu conheci muito aquele rio. Ele voltou e foi embora. Eu falei, eu vou pular lá no final daquela corredeira, lá no começo da corredeira, lá em cima o poço vinha, fazia uma volta muito grande e descia, depois pegava outra ribanceira aqui, né, aquele corredeirão. E assim então eu fui lá, cheguei lá, rapaz, estava rodando pau naquele rio. Eu não vou me apichar aqui não, eu vou morrer aqui. Voltei para trás. Aí esperei, como foi no outro dia, eu fui lá de madrugadinha de novo, que tinha que fugir dela. Cheguei lá, tinha baixado, estava tipo na caixa, normal, né? Só que eu veio um tanto ontem, assim, uns 3 metros, mas mais fora da água. Aí fez um barro. E eu pensei, então, lá onde eu queria, que eu tinha planejado. Daqui eu pulava longe, tipo um mico mesmo, até para dizer que era parecido com mico. Aí eu para me pular na frente. Mas quando eu fui para pular, eu resbalei, com os pés, fui de fundo, fui parar lá dentro d'água e já me afundei, bebi água e afundei. E tinha muito chamado japecanga, espinho de japecanga, salsa, né, salsa parrilha, que eles espinhararam na beira do barranco. Também saía, não tinha como sair. Eu vou cruzar. Rapaz, não foi fácil. Aí quando eu fui nadando, quando eu não estava aguentando mais, já não aguentava mais, perdi as forças, porque logo para as coisas pegando mais pesado, eu olhei por cima da água, lembro que até hoje eu lembro, depois que eu estou vendo, a água fazia assim, ó. Estava pegando a ribanceira. Eu olhei do outro lado, no pé de sarandi, e batia água no pé, na raiz dele, ele baixava, até perto da água, assim. Eu olhei assim, pensei que até hoje parece que eu faço força. Estrela força, assim. Se eu chegar até lá e pegar naquele gaio lá, eu saio do outro lado. Fiz tanta força e consegui. Para mim que eu peguei uma folha, talvez uma folha pequena, talvez, mais ou menos desse tamanho aqui, a folha. Eu lembro que eu peguei uma folha dessa com a mão esquerda e com a outra mão eu peguei o gaio. Daí peguei e saí fora no barranco. Aí, entrei no barranco, daí deitei de costas, fiquei lá um tempo retribuindo o fôlego, né, esperando.
que eu já não estava aguentando mais. Aí saí, fui lá, cheguei no paiolzinho lá, só estava o sinal do fogo do índio, tinha ido embora. E para voltar para trás, nunca eu fiquei com medo, de até morrer mesmo, eu quase morri. E outra que eu ia levar uma camaçada de pau, uma surra da mãe, né, que é a Ernestina, que está na música que eu estou gravando agora, que é falar, aí ia ser uma surra muito grande. Aí eu falei, não, é melhor ficar aqui, e fiquei no mato. Daí, sim, dando para o mato, para lá, para cima, para baixo, beira do rio. Aí comia erva do mato, fruta do mato. E quando depois comecei a achar uns paiolzinhos de alguma pessoa, eu entrava lá dentro, sem ter ninguém lá, tivesse uma comida, eu comia, enchia meu barriga, saía fora e embora. E assim foi. E daí foi indo até que, para dormir, eu trepava numa árvore, mais ou menos um porte assim, dessa grossura, mais ou menos assim, a árvore. Era o laranjeiro de mico, chamado, tinha muito lá, tipo uma pedra de laranjeira mesmo, só que não tem espinho. E cheio de galho. Então eu subia naquela árvore, ponhava minhas pernas aqui, soltava os braços e dormia. Sem coberto, sem nada, tipo um bichinho, né? E o tigre, velho, tinha muito tigre naquele tempo, leão, tigre. Ele urrava assim, rapaz, que chegava a estremecer a árvore. Mas eu tô preocupado, porque eu sabia que ele não ia subir, quebrava, ele não ia, subir lá não subia. E ele ia embora. E não dava medo, não? Até que no começo eu até tinha um pouquinho, mas depois não tinha medo, não. Eu me acostumei com isso. Então você criou no mato? Me criei no mato, quase 3 anos no mato, andando assim. De medo de voltar para casa, preferia ficar no mato. Porque a mãe preferia filmar muito eu, e daí eu queria ir para achar meu povo. Meu amor saiu desta casa sem pensar que havia derrota, sem saber que a estrada da vida é mesquinha e cheia de volta, sem saber que a estrada da vida é mesquinha e cheia de volta. A Incas Condimentos também vem visitar o nosso amigo Pan hoje, aqui em Mangueirinha, para contar a sua história. E uma bela história de vida, eu diria. A Incas Condimentos tem todo este compromisso de não só estar nos momentos mais especiais de sua vida, mas como acompanhar toda a sua trajetória. Afinal de contas, estamos falando de uma empresa que está há quase 40 anos no mercado, não somente fazendo com que os seus produtos cheguem ao seu lar, à sua mesa, mas também com compromisso de desenvolvimento regional. Um abraço à nossa querida Incas, que traz um grande presente aqui para o senhor, viu, pai? Oh, que Deus abençoe a Incas, que Deus abençoe essa empresa, que Deus derrame chuvas de bênção sempre no prodígio dessa empresa. Um abraço do Índio Pan, missionário José, o Índio Pan, cantor Índio Pan, naturalista, raizeiro. É isso. Incas Condimentos é da nossa gente. Vocês querem ver minha farmácia ali? Você tem uma farmácia aqui, Tem né? aqui. Quer dar uma olhadinha? Vamos lá. Então, aqui é minha farmácia, onde eu atendo o povo. Eu atendo o povo ali onde eu preparo Nossa, os remédios. olha o cheiro que tem aqui de ervas, né? Cheiro de remédio, né? Remédio. De chá. Eu sou muito chorão, eu sou muito moço, porque a gente que foi muito sofrido, né? Então, o que você vê, aqui tem entre 150... Mas, pã, de quem ficou 3 anos no meio do mato, se criou sozinho praticamente, como chegou nessa hora de aprender a juntar uma erva com outra e fazer remédio? Bom, então eu já te explico. Antes disso, eu tenho aqui entre 150 a 200 qualidades de plantas. Direto aqui estão preparados, que eu só com aquele pilão que está lá fora tem um pilão, né? Você faz lá no pilão. Essas ervas em bruto. Você imagina bem, eu moer essa erva aqui para ficar pedacinho, assim, miudinho, em pedacinho, tipo este aqui, por exemplo, aqui, este aqui. Fazer isso aqui é uma casca muito dura, aqui já está meio quebrada,
Mas é essa casca aqui, que são as madeiras. Aqui, ó. Aí essas madeiras aí. Aí eu tenho que preparar ele para ficar desse jeito para preparar os remédios. Então não é fácil para cortar com uma tesoura, que a tesoura lá, depois eu só que corto ele. Então aí eu beneficio essas ervas aqui. Então eu tenho 150, 200 qualidades de plantas. E essas ervas eu busco em São Paulo, vêm de todos os estados do Brasil. Entendeu? Até do exterior eu tenho planta aqui, que agora me parece que já existe plantio no Brasil, esta erva aqui. Pega uma folhinha dessa erva ali, pode pegar uma folhinha, pode comer. Pode comer? Não, é muito. É pouco bom, você quer pegar, mas é muito. Assim? Isso, pode pegar essa aí. Pouco bom. O camarão pega também, pode pegar uma, consegue? Pega uma folhinha aí. Você vai ficar com o gosto a tarde toda. Não, é doce. É doce. Nossa, é muito doce. Essa erva, parece um açúcar. Ela vem da Coreia. É da Coreia. Então, chama-se estévia. E para que serve essa aqui? Essa erva serve para diabetes e outros tipos de manipulação do sangue, eliminar açúcar no sangue, coisa assim. Estévia. Aí eu tomo meu chá. É adoçado. É muito doce. Eu tomo, eu faço aqui com esse aqui. Hoje existe já estévia, como é que diz assim, preparado, no caso, né? Então existem, mas é feita da própria erva, não tem esse negócio de fazer com outras composições químicas. E aqui tá, olha aqui, ó, insulina, tem cálculo nos rins. E como é que foi que você foi entendendo? A pergunta foi boa. Fui num curador chamado Seu Leório, 81 anos. Aí a mulher, a velhinha, a avó dele, pediu para me levar ela lá, eu levei. Ela falou que só se ele dar um remédio para você. Peguei 3 vezes o remédio dele, mas era muito caro, e muito longe, eu estava uns 400, 500 quilômetros para ir buscar remédio. Na última vez eu fui lá para pedir para ele me ensinar, e ele me ensinou. E assim eu continuei, e hoje eu sou. Eu curei eu, primeiramente, eu achei que eu tinha curado Deus, mas eu não curei, quem curou foi Deus. Foi Deus. Então os remédios. Aí eu curei, agora vou curar os outros. Aí foi que eu comecei a trabalhar com ervas. Não ri seu moço daquele colono, agricultor que ali vai passando, admirado com o movimento, desconfiado lá vai tropicando. Ele não veio aqui te pedir nada, são ferramentas que ele anda comprando. Ele é digno do nosso respeito, de sol a sol vive trabalhando. Não toque flauta, não chame de grosso, pra te alimentar na roça está lutando.